Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Eu quero ler aqui em Salmos 103, o 1 e o 2, onde nos diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nem de um só de seus benefícios. Para o início, irmãos, da nossa escola bíblica dominical, vou pedir que o nosso irmão João, faça uma oração de gratidão a Deus, que Deus continue abençoando a sua igreja neste dia. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós queremos nesta manhã te louvar e te agradecer, Senhor, por nos dar a graça de iniciar mais uma semana na Tua presença. Hoje, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. O Senhor nos concede esta manhã fria de poder estar aqui junto com os irmãos, para juntos estar louvando e bendizendo o Teu santo nome. Queremos mais uma vez aprender mais uma porção da Tua palavra, que mais uma vez o Senhor vem a falar conosco através da Tua palavra. O Senhor possa mais uma vez estar usando os Teus servos para estar ensinando a Tua palavra nesta manhã. Esteja com cada um dos professores do Senhor, esteja iluminando as suas mentes, os seus corações, para que esteja trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor quer que os Teus filhos, os Teus alunos aprendam nesta manhã. Mais uma vez, continua cuidando desta escola dominical, que tem sido bênção nas Tuas mãos, Senhor. Muitas e muitas vidas têm aprendido do Senhor, têm conhecido o Senhor, têm tido mais a graça de ter intimidade com o Senhor através da Tua palavra, das Escrituras Sagradas. Continua sustentando essa escola dominical, abençoando cada irmão, cada família, Senhor Deus, dessa igreja, que cada um de nós possamos ter a graça e a alegria de poder estar sempre na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Não importa como estiver, mas possamos estar sempre com nossos corações dispostos a glorificar e sempre bendizer Teu santo nome. Fique conosco nesse dia, nos preparando o nosso coração para estar exaltando e aprendendo da Tua palavra. Logo mais à noite possamos retornar à Tua casa como adorador, poder estar Te adorando em espírito e em verdade. Te agradecemos também, Senhor, porque este mês de junho completamos mais um ano de existência aqui dessa igreja. Que o Senhor continua sustentando, abençoando, que essa igreja possa completar muitos e muitos anos na Tua presença, que ela possa ser um instrumento nas Tuas mãos para estar propagando o Teu Evangelho como ela tem feito até aqui. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, eu também quero ler, juntamente com a igreja, alguns versículos que se encontram na a segunda carta de Pedro, a epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, 1 ao 2, somente estes dois versículos. Segunda carta, a epístola de Pedro, 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, irmãos, ao toque do instrumento, vamos nos colocar de pé e louvar a Deus com o hino 105, hino 105.
A igreja pode tomar o vosso assento. Ainda na carta, na segunda carta de Pedro, agora do versículo 3 até o versículo 11, do 3 ao 11, na mesma epístola que nós estávamos lendo. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, remindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeceis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu procurei, pela graça de Deus, estudar um pouquinho esse texto, que eu sempre gosto na semana, eu tirar um texto, ou um livro, uma carta, para estar lendo. E lendo esta carta de Pedro, aonde Pedro está exortando os seus leitores, aqui como nos diz algumas pessoas que já no final da sua vida, Pedro escreve essa carta, essa segunda epístola, aos crentes daquela época. Igualmente Paulo fez a Timóteo também, para exortar a Timóteo, e Pedro começa a exortar a esses irmãos, porque uma seita já se levantava naqueles tempos. Alguns falam que essa seita aqui seria o gnosticismo, e estava tentando persuadir o povo de Deus, ou a igreja do Senhor, a deixar a prática do evangelho genuíno, os quais eles tinham aprendido dos apóstolos do Senhor. Então Pedro ele faz essa advertência para a igreja, escrevendo esta segunda epístola. Alguns estudiosos falam que ele escreveu logo em seguida, quando ele escreveu a primeira, ele escreveu essa segunda, porque era com urgência que precisava essa carta ser escrita àquele povo. Então ele faz essa alerta e fala que, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduz à vida, à piedade, e pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Uma coisa que Pedro lembra aos irmãos daquela época, e lembra para nós também, porque todas as coisas todas as coisas que têm acontecido conosco,
é pelo poder de Deus. Ele fala que é pelo o divino poder. Então, se quando Deus nos dá fé, para nós crermos nele, nós sabemos que essa fé não veio de nós mesmos, mas foi um dom que Deus nos deu para que nós pudéssemos assim a crer na sua palavra. Porque o poder, Deus trabalha o seu poder em nossas almas para acreditar, para crer na sua palavra, no conhecimento que aprendemos outrora, no início da nossa fé, a crer em Jesus Cristo. E o ser humano, irmãos, com o passar do tempo, é muito fácil de esquecer as coisas das quais aprendemos lá atrás. Nós vimos que com o povo de Deus aconteceu isso, tanto quando saíram do deserto, do Egito. Também vemos isso, que os apóstolos, vira e mexe, estavam escrevendo carta para aquele povo, porque o povo de Deus ele estava sendo, de uma certa forma, persuadido a deixar aquilo que tinha aprendido, o evangelho genuíno, da forma que os servos do Senhor tinham ensinado, os seus apóstolos. Mas entrava pessoas na igreja, algumas passagens para frente, nós vamos ver que ele chama de falsos mestres. Pedro vai falar isso em alguns versículos, em alguns capítulos para frente. Chama de falsos mestres, que eles entram dentro da igreja ou no meio do povo de Deus e começa com os ensinamentos estranhos, ao qual começa a deturpar a palavra de Deus e afastando o povo de Deus do verdadeiro evangelho. E a gente, se não prestar muito bem atenção nessas coisas, nós acabamos a nos deixar levar por essas coisas e vamos afastando de Deus aos pouquinhos. Vamos introduzindo em nossas vidas costumes que não condiz com a palavra de Deus, porque aqui nos versos mais para frente ele fala que é para a gente olhar no verso 4, ele fala assim, pelas quais nos tem sido doado suas preciosas e muito grandes promessas. Deus ele tem nos feito promessas, irmãos. E as promessas de Deus, ele fez para os servos deles no Antigo Testamento, que às vezes não se cumpriu na vida deles lá atrás e se cumpriu na nossa, e vai se cumprir na vida de outros na frente. E as promessas de Deus, elas são preciosas. Às vezes nós procuramos algo precioso, valioso, para dar para alguém que você gosta muito. Foi o que Deus fez por nós, nós não éramos merecedores. Mas Ele nos deu a sua preciosa graça, o seu precioso amor. Às vezes eu passei um dia desse, e vira e mexe eu vejo isso na internet, quando eu assisto alguma coisa, eu vejo as pessoas dizendo que o melhor de Deus está por vir, e vai acontecer na sua vida. Irmãos, isso é mentira. O melhor de Deus já veio. Quando Deus enviou Jesus ao mundo para me salvar, para te salvar, Ele deu o melhor dele por causa de nós. Então o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus ele já veio. E Deus ele tem colocado essa certeza, essa firmeza em nosso coração. Então que as coisas do mundo não venham a nos atrapalhar. E para isso, nós temos que examinar a palavra de Deus de forma diligente, minuciosamente. E pedir que o Espírito Santo de Deus aplique essa mesma em nosso coração, para que nós jamais venhamos a desviar dos caminhos do Senhor e das promessas que Deus tem guardado para nós. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e nos torne cada vez mais servos melhores e fiéis a Ele. Eu vou pedir para que o nosso irmão Valdemir faça uma oração por todos os nossos professores que estarão lecionando nesta manhã, para que Deus continue abençoando os professores e abençoando a nós com os seus ensinos. Senhor Deus e Pai, graças a Deus, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Como Deus, sem reflexão, Senhor, nesta manhã, Senhor, o melhor, Senhor, Pai, da tua parte, Senhor, recebendo, Senhor, qual enviaste o teu Filho amado, Senhor, para nós, Senhor, pecadores, ó Deus, dignos, Pai, merecedores, Senhor, Pai, da condenação eterna, Senhor, com misericórdia, Senhor, compaixão, enviaste o teu Filho amado, Senhor. Te pedimos nesta manhã, Senhor, toma teus filhos em tuas mãos, Senhor, que vão, Senhor, lecionar, Senhor, Pai, que seja, Senhor, Pai,
Amém. Os professores, cada um tome as suas classes. Graça e paz, irmãos. Nós estamos algumas semanas já ensinando a respeito desses dois ofícios da nossa igreja, né, o diaconato e o presbiterato. Ensinamos aí durante algumas semanas o diaconato e hoje nós vamos entrar sobre o ensino a respeito do presbiterato. Qual é a função do presbítero? Quais são as competências, as responsabilidades de um presbítero em relação ao seu serviço, à obra na casa do Senhor? Tendo em vista que no próximo domingo nós teremos as nossas eleições para elegermos 3 presbíteros e 3 diáconos, né? Alguns irmãos com mandato vencendo, né, tanto de presbítero quanto de diácono, e por isso a necessidade da igreja, né, suprir essa carência que teremos, e escolhendo assim homens competentes para assumir essa função dentro da igreja. Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Tito. Tito capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 5 a 9. Esse texto, né, a base que nós iremos estudar aí, algumas características do presbítero, mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero trabalhar com os irmãos o que o nosso manual presbiteriano traz quanto à competência dos presbíteros e as suas funções dentro da igreja, e depois trabalharmos essas características à luz desse texto. Então vamos ler? O texto diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Pai Santo, Deus poderoso, nós te damos graças, bendizemos e exaltamos o teu nome, ó Deus, porque como foi dito aqui na nossa liturgia, o Senhor já nos deu o melhor presente. A grande promessa se cumpriu em nossa vida, ó Deus, e o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e nos garantiu, ó Deus, a salvação eterna. Por isso, ó Deus, nós te damos graças.
Aprove ao Senhor, ó Deus, constituir líderes na tua igreja, para que conduzisse o teu rebanho aqui na terra. E, ó Deus, queremos estudar, ó Pai, a tua palavra, para aprendermos mais a respeito desses ofícios ao qual o Senhor constituiu. Por isso, ó Deus, nos ilumine com o teu Santo Espírito, ó Pai. Essa é a nossa oração e a fazemos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sistema presbiteriano, ele vai trazer algumas orientações nos seus artigos, nas suas alíneas, a respeito do ofício, tanto do presbítero quanto do diaconato. Então aqui ele vai falar de modo geral a respeito desses ofícios e depois vamos estudar alguns artigos particulares que tratam a respeito da função própria do presbítero. Lá no artigo 25 do nosso manual presbiteriano, diz que a igreja ele exerce as suas funções na esfera de doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em o ministro do evangelho, o pastor, ou presbíteros docentes. O pastor também é chamado de presbítero docente, porque está ligado principalmente, o seu papel principal está ligado à docência, ao ensino da igreja. Mas também é constituída por presbíteros regentes e diáconos. Então, os ofícios na igreja presbiteriana são classificados em 3, o pastor, o presbítero e o diácono. Pastor que também é presbítero, chamado aí de presbítero docente. Esses ofícios, eles são permanentes, mas o seu exercício é temporário. Uma vez eleito diácono ou presbítero, você sempre será chamado de diácono ou de presbítero, até mesmo depois de ter passado o período do seu serviço, que é de 5 anos, nós vamos ver. Se você não for reeleito, você continua com o ofício, com o título. Entretanto, esse exercício ele é temporário. Você é um presbítero ou diácono, só que não está em exercício do mesmo. Por isso, o cargo, a função ela é permanente, mas o exercício é em relação ao tempo para o qual foi eleito. Para o oficialato, em quem vocês podem votar? Quem são aqueles que podem assumir esse compromisso? Quem são os homens que podem assumir esse compromisso? Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Então, qualquer homem maior de idade pode assumir essa função. Não pode ser votado quem chegou recentemente à igreja, quem ainda não tem pelo menos 3 anos de tempo na igreja como membro, ainda não pode ser votado, salvo por algumas exceções, quando examinado pelo conselho. Então, homens a partir de 18 anos, civilmente capazes, podem ser votados para este cargo, ou de diácono ou de presbítero. Admissão de um ofício. A admissão a qualquer ofício depende, Como é que você percebe a vocação dessa pessoa, desse homem para o ofício, ou de diácono ou de presbítero? Primeiro, da vocação do Espírito Santo, o chamado para o exercício desse ministério. Isso é reconhecida pela aprovação do povo de Deus, porque senão se torna algo muito místico, muito subjetivo. Eu senti o chamado para ser diácono. Mas a pessoa não tem disposição, não ajuda o próximo, não é uma pessoa hospitaleira, não é alguém que se preocupa com as necessidades dos outros. Então, talvez esse chamado subjetivo não reflete a verdadeira vocação deste homem. Então, a vocação ela é do Espírito Santo, o chamado é do Espírito Santo, mas ela é demonstrada através da percepção do povo de Deus. Então a igreja já deve notar, ficar atenta para notar entre os homens da sua igreja aqueles que de fato têm esse chamado, essa vocação, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Uma vez que essa aprovação ela se consolida no momento da eleição, na eleição que essa vocação, a aprovação pelo povo de Deus é consolidada. E também, quando ele é admitido, quando ele é eleito, uma vez passado pelo conselho, você tem a cerimônia de ordenação e investidura solene. Em um culto público, esses homens que foram eleitos presbíteros diáconos são chamados e aí nós procedemos com a sua
ordenação e investidura solene no momento da liturgia. No artigo 29, diz que nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar o cargo ou ofício contra a sua vontade. Ah, pastor, quer dizer então que uma vez você eleito presbítero, você não pode chegar e varrer o chão da igreja quando tiver, com sujeira? Não, não é nada disso. Você não pode assumir o ofício de presbítero e de diácono ao mesmo tempo, mas você pode, uma vez ou outra, desempenhar a função quando há necessidade, quando há necessidade para tal. Ah, pastor, eu sou presbítero, mas tem o irmão da igreja que está necessitando de cesta básica, então eu não posso levar porque eu sou presbítero. Não, se não há diácono disponível para fazer essa função que é própria dos diáconos, você pode ainda como presbítero ou qualquer membro da igreja poder fazer esse ato de caridade que é próprio de qualquer servo de Deus. As funções próprias do presbítero, quais são? Lá no artigo 50 diz que o presbítero regente, presbítero e docente, quem que é? O pastor. E o presbítero regente são os representantes do povo, eleitos pela igreja e constitui assim o conselho da igreja. Então o presbítero regente é o representante imediato do povo. Lembra que nós tratamos a respeito do governo da igreja, na primeira aula que falamos sobre os ofícios, nós falamos que o sistema presbiteriano ele é representativo. Por que representativo? É o povo quem escolhe os seus presbíteros, que são os representantes junto ao conselho da igreja. Então o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito, eleito pelo povo e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, os presbíteros regentes são representantes do povo, ordenados pelo conselho para exercer o governo da igreja, a administração da igreja. Mas nós temos que tomar cuidado para não reduzirmos, essa é uma visão reducionista do presbiterato, reduzirmos o presbiterato apenas a funções administrativas. O presbítero não tem apenas responsabilidades administrativas. Quando eu falo responsabilidades administrativas, por exemplo, a nossa igreja ela está passando por um processo de buscar aí o alvará, certo? E várias reformas precisarão ser feitas. E nós reunimos os conselhos para tratar de questões administrativas, mas não é só isso. Isso é uma das funções do oficial, que é o presbítero da igreja junto ao conselho, mas não se reduz apenas a questões administrativas. Então o governo sim trata das questões administrativas, mas também a disciplina. E disciplina visa o quê? O cuidado desses presbíteros para com a igreja. Cuidado no sentido de zelo espiritual. Sim, os presbíteros, eles foram chamados por Deus, escolhidos por vocês para cuidar da vida de vocês, Então o presbítero tem a função de cuidar da vida de vocês. Eu não gosto de ninguém cuidando da minha vida, então não vem para a igreja, Porque se você não quer ninguém cuidando, tomando conta da sua vida, você não pode ter um pastor, você não pode ter um presbítero, você não pode ter alguém que se preocupe, que zele pelos seus interesses, sobretudo pela sua vida espiritual. Pela sua vida espiritual. Então, essa é a função do presbítero, a disciplina. E zelar, de modo geral, pelos interesses da igreja a qual ele pertence. Algumas atribuições do presbítero que são colocadas aí no artigo 51, e temos aí várias alíneas, A, B, C, D, até a linha H. Compete ao presbítero, O que faz um presbítero? A linha A, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Tudo e qualquer problema que acontece na igreja precisa ser levado ao conselho? Precisa ser tratado no conselho da igreja?
Sim ou não? Não. Né? Uma das funções do presbítero não é a disciplina. Nem toda disciplina é disciplina pública. O presbítero pode disciplinar numa conversa, exortar numa conversa, numa pastoral, sem ter necessidade de levar, né, ao conhecimento do conselho e ter aquele processo disciplinar que é moroso, né, como nós conhecemos. Então, o presbítero, sabendo ou vendo alguma falta em algum irmão, ele pode chamar esse irmão ou irmã, sentar com ela, conversar, admoestar, e resolvido o problema, acabou ali. Né? Não há necessidade de levar isso ao conhecimento do conselho. Mas, caso contrário, né, caso não seja possível corrigir por meio de admoestações particulares, aí sim, né, o presbítero deve levar ao conhecimento do conselho. A linha B, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Isso é uma função primordial, né, primordial dos presbíteros, uma vez que a função do presbítero é pastorear o rebanho de Deus. Nós precisamos pastorear o rebanho de Deus. Não é apenas o pastor que tem essa função, essa obrigação. O presbítero também tem. Nós precisamos desenvolver esse hábito de conhecer o rebanho, de visitar o rebanho. Sobretudo, aqueles que nós sabemos que passam por dificuldades, sejam elas necessidades físicas, sejam elas problemas de saúde ou de relacionamento. Nós precisamos estar atentos e visitar este rebanho. Então, os presbíteros auxiliam o pastor nesse trabalho de visitação. Como o reverendo Leandro pregou, não apenas os presbíteros, mas todos nós precisamos desenvolver esse ministério, de visitar, de cuidar, de zelar, de estar atentos à vida uns dos outros, se colocando à disposição quando necessário. Então, mas, sobretudo, isso é uma função primordial também do presbítero. C, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Uma das funções do presbítero também é essa, de instruir. Então, a instrução está ligada ao ensino. E aqui não compete apenas ao presbítero docente, no caso o pastor, mas também o presbítero regente é aquele que tem conhecimento bíblico para ensinar, para instruir, para nutrir o povo de Deus conforme a sua palavra. Essa é também a função. Então, instruir os neófitos, que são os novos na fé, aqueles que estão se achegando, que estão começando a caminhada cristã, tem a função também de consolar os aflitos, aqueles que sofrem com qualquer tipo de problema, e também cuidar da infância e da juventude. É interessante essa linha C, que mostra esse cuidado para com a infância e a juventude. E por que esse cuidado especial, do presbítero para com a infância e a juventude? Qual a opinião dos irmãos em relação a isso? Mas nós já temos o departamento infantil, não é? Que faz esse papel. E aí? Meus irmãos, por quantos anos mais os irmãos acham que o presbítero João vai servir aqui na igreja? Por quantos anos mais vocês acham que eu vou pastorear essa igreja? Meus irmãos, nós precisamos preparar a nova geração. Nós temos que ter muito cuidado com isso. As crianças serão o futuro da nossa igreja. Nós vamos ficar velhos, já estamos ficando velhos, os cabelos embranquecendo, os joelhos já trôpegos. E a gente precisa preparar o Pietro, preparar o Pedro, preparar o Isaac. Nós vamos pensar que essas crianças serão os futuros oficiais da igreja. Serão os futuros oficiais. Há 30 anos atrás, eu era da UCP da igreja. Então, se você não tiver um cuidado e um preparo... Eu estou reduzindo um pouquinho. Mas nós precisamos ter esse cuidado, esse preparo de fato nos preocupar com a infância
E a juventude, porque na juventude muitos saem da igreja. Chega no período da adolescência, né, o mundo, as coisas que o mundo oferece, isso cativa os nossos jovens e eles abandonam a fé. Por isso nós precisamos sim dedicar cuidado especial, né, com essa área da igreja, que é a infância e a juventude, né? E os presbíteros precisam cuidar, sobretudo em oração, orar por cada um deles, né, para que Deus os guarde, os proteja, os livre do mal, né? Essa é uma das funções dos presbíteros. Os presbíteros, eles oram pelo povo de Deus, né? Na instituição dos diáconos, eles foram eleitos e os discípulos, eles se dedicaram à pregação da palavra e à oração. Então essa é uma função importante, né, do conselho da igreja, que é orar, né, por cada um dos seus fiéis. Sim, Léo. A Lidinha era boazinha, a minha já puxava pela orelha, você vai. Os pais de fato estão perdendo mão da autoridade, né? A autoridade como pais. E os filhos crescendo sem a autoridade dos pais, eles vão respeitar quem? Se o filho não enxerga dentro da sua casa o pai e a mãe como autoridade quem eles devem obedecer e prestar respeito, quem eles acham que vocês vão obedecer? Será que eles vão obedecer a um presbítero, um diácono estranho? Eles vão chegar, quem é você para mandar em mim? Você acha que eles vão respeitar um professor dentro da sala de aula? Se eles não conhecem o que é autoridade? Então esse é um problema sério do nosso tempo, né? E nós, como povo de Deus, né, que temos os nossos filhos pequenos, vamos admoestá-los e adverti-los na correção do Senhor, né? Vamos fazer com que eles entendam que nós somos a autoridade de Deus para cuidar e zelar pela vida deles e para o bem deles, né? Porque nós vamos ser a diferença. Nós não podemos nos moldar aos costumes deste tempo presente, né? Não nos conformemos com este século, né? Essa é a instrução de Paulo aos Romanos capítulo 12, né? Devemos sempre buscar qual é a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Então, uma das funções dos presbíteros é de fato cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, né? Orar com eles e por eles, né? Na presença deles e também longe deles, sempre trazer a vida dos nossos irmãos em oração. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. O pastor não tem bola de cristal, a gente não sabe de tudo, né? E por isso esse auxílio do presbítero é importante, né? O presbítero chega lá, o irmão está com uma enfermidade, eu soube que ele não está bem, pastor, vamos fazer uma visita, vamos cuidar. Então ele tem que informar, né, o pastor desses casos especiais aí de doenças e aflições. É uma função também, né, isso aí é uma função bem visível dos presbíteros, distribuir os elementos da ceia, né, o pão e o vinho. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Quando nós temos um culto em que teremos ordenação de oficiais, de presbíteros, diáconos ou até mesmo de pastor, em determinado momento, né, da investidura solene da ordenação,
o pastor que está dirigindo a cerimônia, ele vai convidar todos os presbíteros da igreja, não apenas que pertencem à igreja local, mas todos os presbíteros que estiverem na igreja, né, para fazer parte desse momento solene da investidura, da ordenação com a imposição de mãos. Também é uma função do presbítero. Representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Todos os anos, o conselho ele faz a escolha, né, da sua mesa diretiva. O presidente sempre é o pastor, mas depois você tem o vice, o secretário e o segundo secretário. Então nós temos a mesa administrativa, mas nós também escolhemos um representante do conselho, que é um presbítero, junto ao presbitério. Então sempre que tem uma reunião, uma assembleia do presbitério, né, o presbítero que foi nomeado como representante da igreja, ele deve comparecer e representar a igreja junto ao presbitério. E ele pode no presbitério também ser nomeado para representar o presbitério no sínodo. Geralmente nós escolhemos a cada 2 anos, né, 3 pastores e 3 presbíteros para representar, né, o presbitério de São Bernardo do Campo na instância maior, que é o sínodo do Grande ABC. E no sínodo do Grande ABC, escolhe-se para representar o sínodo a cada 4 anos, né, presbíteros e pastores, não apenas pastor, mas presbíteros também têm a sua representatividade junto aos concílios maiores da igreja. Lá no artigo 53, né, aqui é uma função do diácono, mas também mostra a função do presbítero. O diácono é oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente. E aí o diácono vai ter as funções dos diáconos, que nós já trabalhamos, eu não vou trabalhar de novo. Eu coloquei esse artigo apenas para dizer que o presbítero ele tem a função também de cuidar, de zelar pela junta diaconal, né, a nível do conselho aqui, né, como conselho, a junta diaconal trabalha sob a supervisão deste. Em questão de autoridade, nós precisamos entender que o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Quando, por exemplo, tem uma pauta que precisa ser votada, o voto do pastor não vale mais que o voto do presbítero. A autoridade é a mesma dentro dessa representatividade conciliar. Então, o presbítero tem nos concílios autoridade igual à dos ministros. Quanto ao exercício, né, tanto do presbiterato quanto do diaconato, o exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos que poderá ser renovado. Então nós vamos eleger no ano de 2024 presbíteros e diáconos, e eles serão presbíteros até que ano? 24 mais 5, 29. Então até julho de 2029 eles estarão em exercício do seu ofício, né, tanto como diácono quanto como presbítero. 3 meses antes de terminar o mandato, o conselho fará proceder a nova eleição. Fim do mandato do presbítero e não sendo reeleito, ou tendo sido exonerado a pedido, ou ainda por haver mudado de residência que não lhe permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade. Ele estará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de novos oficiais. Então, mesmo um presbítero que não foi reeleito, ele continua, né, sendo chamado de presbítero, ele continua com esse ofício, né, de presbítero, e ele pode, vez ou outra, a convite do pastor, servir a ceia ou tomar parte, né, em novos ofícios, ordenação de novos oficiais. Qual é o compromisso desses oficiais? O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Então, quando vocês
escolherem, né, os oficiais, vocês devem levar em consideração esses pontos e os pontos que nós vamos trabalhar em Tito. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode exercer o ofício de diácono ou de presbítero, né? Tem uma série de princípios, de requisitos que precisam ser observados, né? E a igreja precisa levar isso em consideração. Eu já vi muitas igrejas elegendo, né, oficiais por status, porque ele é um homem que é engajado aí como empresário, né, que tem poderes aquisitivos maiores, né? E já vi aqui na igreja mesmo, foram eleitos homens assim e desempenharam pessimamente a sua função. Isso sem contar o assíduos e pontuais, né? Sem contar o assíduos e pontuais. Então, tem uma série de princípios, né, que a igreja precisa observar. É óbvio que se nós agirmos, né, com rigor e critério, ninguém será eleito, né? Nós somos pecadores, mas você precisa olhar para os homens da igreja e ver essas características nele. Entender, meus irmãos, que nós estamos em crescimento, em amadurecimento espiritual. Ninguém está pronto, mas à medida, né, que o tempo passa, que os anos vão passando, você vai aprimorando, né, o seu crescimento espiritual em santificação, e ao mesmo tempo essas funções, né, e essas características vão sendo notórias também. Então, devem ser assíduos, pontuais, né, no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sadios na fé, né, homens com problemas doutrinários que não aceitam, né, algumas doutrinas da igreja. Tome cuidado. Prudentes no agir, discretos no falar e que sejam de fato irrepreensíveis, né, exemplos de santidade na vida. Quando é que acaba a função desses oficiais? Então, as funções tanto de presbítero ou de diáconos, elas cessam quando terminar o mandato, não sendo reeleitos, mudar-se para lugar que o impossibilite de exercer o cargo, for deposto, né, e a deposição aqui é quando há um processo disciplinar, né, e uma das penas aplicadas, né, aos oficiais é a deposição em casos de pecados graves, né, ele é deposto do seu ofício. Ausentar-se sem justo motivo durante 6 meses das reuniões do conselho, se for presbítero, e da junta diaconal, se for diácono, né? Ausentar-se sem um motivo aparente ou justificável, ele então também perde aí a sua função. For exonerado administrativamente ou a pedido, ouvida assim a igreja. Sim. Ele é presbítero em relação ao seu ofício, mas não ao exercício do presbiterato, né? Para ele exercer o ofício de presbiterato, precisa ser eleito, né, pela igreja. Ele vai fazer aí a sua transição, né, e para ser oficial ativo, ele fica em disponibilidade, mas para ser oficial ativo ele precisa passar por um processo de eleição, né, a igreja reconhecer a sua função naquela localidade. Mas o título, sim, ele é chamado de presbítero, né, ou diácono em qualquer igreja presbiteriana, e fica à disposição. Por isso a disponibilidade, né, o oficial em disponibilidade. Servindo muitos anos, né, nós temos aí um artigo 57 que fala de honras e méritos pelos serviços prestados. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido a igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo
do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Então, a pessoa serviu aí durante 25 anos como diácono. Em assembleia, você pode reconhecer, né, o seu serviço, né, chamando ele assim de diácono emérito. Mas, sendo ele eleito, ele continua, né, exercendo o seu ofício. Os presbíteros eméritos, no caso de não serem reeleitos, poderão assistir às reuniões do conselho, porém sem direito a voto. Então, o presbítero que recebeu o título de presbítero emérito, serviu por mais de 25 anos, ele pode assistir às reuniões do conselho. Entretanto, né, se não estiver eleito para o ofício de presbiterato, ele não pode ter direito a voto. Agora vamos para o texto de Tito e ver essas qualificações à luz do que Paulo escreve a Tito. Tito estava onde quando Paulo escreveu? Se lembram? Creta, uma ilha, né, grega, e ele estava lá, numa igreja recém-formada, com uma função muito importante. Qual era a função de Tito? Colocar a casa em ordem, né? Geralmente, se você observar com cautela as viagens missionárias de Paulo, ele passava, né, pelas cidades, formava ali uma igreja e depois ele retornava a essas mesmas cidades confirmando aquela igreja, confirmando o povo, né? Porque percebam, o trabalho de abrir igreja não é um trabalho fácil, né? Você vem, começa a pregar o evangelho, começa a congregar alguns irmãos, só que você é um missionário itinerante, você não pode ficar pastoreando essa igreja. E se você não pode ficar, você tem que confiar, né, a responsabilidade de pastorear o rebanho a alguém que de fato vai cuidar do rebanho. Porque já naquela época havia falsos mestres, né, que Paulo chama lá em Atos 20 de lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então imagine só a preocupação de Paulo: olha, formei o rebanho, está aqui, a igreja está pronta, mas em vez de eu colocar um pastor para guiar esse rebanho, eu coloco um lobo. Se você colocar um lobo no meio das ovelhas, o que vai acontecer? Vai destruir o rebanho, né? Ele vai acabar com o rebanho. Então, a preocupação de Paulo era de fato fortalecer a liderança, para que uma vez a liderança forte, né, saudável, bem doutrinada, pudesse cuidar desse rebanho, esse rebanho pudesse prosperar e crescer. Então, essa era uma das preocupações de Paulo. E ele tinha alguns colaboradores, né, Tito, Timóteo, né, homens de sua confiança, aos quais ele encarregava desse serviço, né, de colocar as coisas em ordem. Então, o versículo 5 mostra essa missão de Tito: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, dos meios pelos quais Tito iria colocar as coisas em ordens era estabelecendo uma boa liderança, homens fiéis para que pudessem cuidar e zelar pelo rebanho. Quais devem ser as características desses presbíteros? E aí nós temos algumas funções, né, que irão orientar e determinar a escolha desses homens. Então, alguém que seja irrepreensível, né, que não pode ser julgado, ou irreprovável, diz respeito ao seu caráter, à sua conduta, o seu modo, o seu estilo de vida. Então observem, quem é este homem como pai, como marido, como ele se comporta na sociedade, né? O que as pessoas falam e pensam a respeito dele, como ele é conhecido no trabalho, né? Porque às vezes as pessoas podem mascarar quem são aqui na igreja, né? No domingo, na escola dominical, no culto público, mas como essa pessoa é lá fora? Como é o seu comportamento?
né? Como as pessoas enxergam ele. Então, alguém que seja irrepreensível, que não pode ser julgado, irreprovável. Marido de uma só mulher, então que seja fiel na sua vida conjugal, né? Que seja um homem honesto. E aqui, meus irmãos, nós temos algo muito complicado de saber, porque há coisas que acontecem e nós não conhecemos, né? A pornografia, ela está, né, a um clique das nossas mãos, e nós temos muitos homens casados, né, que estão perdidos no vício da pornografia. Então, há coisas que só Deus pode sondar, mas você deve pedir, e por isso que eu venho pedindo, orem para que Deus mostre, né, alguém que seja, pelo menos com o mínimo dessas características, para que possamos escolher homens fiéis, né, mas que sejam idôneos em relação ao seu matrimônio, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, né, filhos que são criados na disciplina e na admoestação do Senhor, né. Esses homens precisam, como pais, exercer aí uma boa educação, né, para os seus filhos. E boa educação, quando eu falo de boa educação, não estou falando de escolaridade, né, de educação escolar, mas educação no sentido de princípios e valores cristãos. Então, como é que esse pai ensina os seus filhos? Os seus filhos têm esses princípios cristãos de conduta na sua vida? Então, observe os filhos desses homens. Eles são criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Obviamente, né, que nós somos responsáveis pelos nossos filhos no que diz respeito à sua educação até determinado tempo. Na vida adulta, quando eles crescem, né, eles começam a assumir responsabilidades próprias, nós não temos mais controle. E aquele ditado, né, filho de peixe, peixinho nem sempre se aplica, né, à vida cristã. Nem sempre se aplica à vida cristã. Mas no que diz respeito à sua responsabilidade, enquanto os filhos estavam sob a sua disciplina, né, sobre as suas responsabilidades. Como ele educou os filhos, como ele criou os filhos, né, como ele educa ou cria os filhos quando pequenos. Lá em 1 Timóteo 3,5, abram aí. Alguém faça essa leitura. Nós temos algo que mostra uma característica importante. Pois se alguém não saber governar a própria casa, como ensinará, como cuidará da igreja de Deus? Então, se o homem ele tem a sua casa totalmente desorganizado, não se relaciona bem com a sua esposa é amargurada, tem ressentimentos do seu marido, ele não é um bom pai, não é um pai presente, né? Não educa os seus filhos na correção e admoestação do Senhor, os seus filhos são insubordinados às autoridades, né? São indisciplinados. Esse homem, se ele não sabe cuidar minimamente da sua própria casa, de colocar em ordem a sua casa, porque o homem, como nós estudamos no mês de maio, ele é o líder, ele é o chefe do lar. Então, se a casa está desorganizada, vamos supor, quem é que já foi líder em setor aí, em empresa? Se acontece um problema lá no seu setor, o seu chefe vai cobrar de quem? De você, por quê? A sua função é colocar a sua seção em ordem. Então, se alguma coisa, né, perder aí as estribeiras, quem vai ser responsável? É o líder. Então, se a casa está bagunçada, né, eu não estou falando de arrumação, tá, irmãos? Mas se não há harmonia dentro do lar, porque há momentos em que não há harmonia dentro do lar. A culpa é de quem? É do líder. É do homem, sobretudo do homem, que não soube colocar a sua casa em ordem. Então, aí Paulo exorta, né? Olha, se você não cuida bem da sua própria casa, como é que você pensa que está apto para cuidar da igreja de Deus? Então, o líder precisa ter uma casa em harmonia, né? O seu lar precisa ser um ambiente de paz, de harmonia. Vamos continuar aqui com as qualificações.
Esses homens, para serem eleitos presbíteros ali em Creta, eles não poderiam ser acusados de dissolução, né? E essa palavra dissolução é a palavra grega asotia, que significa vida sem regras, ou uma vida descontrolada. Então, esses homens, eles não podem ser acusados de dissolução, né? Não tem uma vida dissoluta, descontrolada, não desperdiçada. Então, nós temos que ter cuidado para que não elegemos, por exemplo, uma pessoa que vive em dívidas, que não consegue arcar com as contas da sua casa, que não tem essa responsabilidade. Imagine você eleger uma pessoa que vive endividado, né, enrolado no cartão de crédito, aquela bola de neve, está sempre, né, passando perrengue, e você confia a ele um cargo, né, de presbítero ou de diaconato, e ele passa a ser o tesoureiro da igreja. Misericórdia. Sabe para onde vai o seu dízimo, né? Porque a tentação é muito grande, né? Vou pegar emprestado aqui, depois eu reponho. E vai, né? Entenderam, irmãos? Então a pessoa precisa ter uma vida controlada, né? Em todos os sentidos. Isso cabe também à questão de vícios, né? Pessoas viciadas, né? Seja pornografia, tabaco, né? Ou coisas assim, a pessoa precisa ter uma vida controlada, que não sejam acusados de dissolução. E não são insubordinados. O que é insubordinação? Não aceita correção e não reconhece a autoridade. Abram lá em Romanos capítulo 13. Lê os primeiros versos aí, irmão. Até aí. Paulo, ele está dizendo aos romanos, né, que todo homem deve estar sujeito a autoridades. Por quê? Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então, quando você tem alguém que é insubordinado às autoridades, na verdade, essa insubordinação não é apenas às autoridades. Ela é uma insubordinação ao próprio Deus, porque foi Deus que nos constituiu. Então, escolher uma pessoa que não segue regras, que não aceita ordens, que não consegue ser repreendida, é um erro. A pessoa, ela precisa ser humilde e entender aqueles a quem Deus colocou sob o seu cuidado. Lê ainda aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17. Isso. Até aí tá bom, meu irmão. Então, Pedro, ele está orientando aqui, né, os crentes
a que estejam sujeitos a toda a instituição humana. Isto por causa de quem? Por causa do Senhor. Não é por minha causa, não é por causa, né, dos presbíteros, mas é por causa do Senhor, né? De perseguição, de morte, e ainda assim, né, nós precisamos prestar aí a nossa sujeição a essas autoridades, porque foram por eles enviados pelo próprio Deus. Mas há algo que é mais específico, aqui é muito geral, né? Mas há algo que é mais específico ao contexto eclesiástico, que está lá em Hebreus, capítulo 13. Eu vou pedir que os irmãos leiam aí apenas 2 versos, o verso 7 primeiro e depois o verso 17. E o 17. Obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque Cristo não aproveita a vós outros. Olha só que interessante. Aí o autor aos Hebreus, ele está orientando, né, os crentes para que eles, primeiro, se lembrem dos seus líderes, né, dos seus guias, que de fato, né, foram instrumentos de Deus para ensino, né, para pregação da palavra de Deus, e considerem esses líderes imitando, né, a fé deles. E lá no versículo 17, de modo mais específico, vai trabalhar a respeito da insubmissão. Os crentes precisam obedecer esses guias, né, esses líderes, e ser submisso para com eles. E por quê, né, disso? Não apenas porque foram instituídos por Deus, mas por causa da responsabilidade deles. Qual que é a responsabilidade deles? Velar, cuidar da alma de vocês, da vida espiritual, né, dos crentes. Então, meus irmãos, não considere, né, de somenos importância a função de presbítero, a função do pastor. Nós somos responsáveis por zelar e cuidar da vida espiritual de vocês. Isso é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade que nós precisaremos prestar contas a quem? A Deus. Isso significa, se eu for negligente a minha função de cuidar do rebanho, eu vou ter que prestar contas ao Supremo Pastor, que é Cristo. Se o presbítero for negligente quanto à sua função de zelar pela alma do rebanho, ele vai ter que prestar contas a Deus. E olha, é coisa muito importante, sabe por quê? Porque vocês foram compradas com o sangue de Cristo. Vocês são ovelhas do Supremo Pastor. E ai de mim, se não cuidar do rebanho a quem Ele constituiu sob os meus cuidados. Então a responsabilidade é enorme, é enorme. Por isso, né, ele orienta, olha, obedecei e sejam submissos, porque eles velam por sua alma e devem prestar contas, né, e façam isso com alegria e não gemendo. De fato, há pessoas que nós pastoreamos com alegria e é um prazer, mas há pessoas que nós pastoreamos gemendo. O que é pastorear gemendo? É sofrido, né? Pessoas difíceis de pastorear. É ovelha que cajadada não funciona. Então você tem que pastorear gemendo, né? Então a orientação é: sejam obedientes. Sejam obedientes aos vossos guias. Obviamente que essa não é uma obediência cega, né? A obediência é enquanto esses forem fiéis, né, à palavra de Deus, fiéis à doutrina. Ninguém é obrigado a obedecer um falso profeta. Ninguém é obrigado a obedecer alguém que prega heresias no púlpito. Na verdade, você não deve prestar obediência a falsos mestres. Então, a obediência ela não é cega, mas é uma obediência no temor daqueles que de fato,
né, pregam a palavra de Deus com fidelidade. Então, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Por quê? Qual é o motivo disso? O motivo é porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, né? Nós já vimos essa característica, mas que seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Eu destaquei essa palavra despenseiro aqui, que nos traz, né, no seu sentido, a ideia de um administrador, de um gerente, de um superintendente. Já viram, né, em alguns filmes que a casa tinha um mordomo? Quem já assistiu aqui Will Smith? Como era o nome do mordomo lá, Júnior? O Jeffrey era o mordomo, né? Ele abria a porta lá como um lorde, não é isso? E ele cuidava, né, de todas as funções administrativas da casa. Ele é quem sabia de tudo, ele que sabia onde estava tudo, que organizava tudo, né? Ele quem cuidava, né, colocava a casa em ordem. Tira o Jeffrey de lá, a casa virava uma bagunça. Nós vamos entender que Deus, quando Ele estabelece a sua igreja, Ele coloca despenseiros, né, mordomos, para cuidar e zelar pela sua igreja, com rigor. Então, por isso que ele diz, é indispensável, não é qualquer um, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, porque ele é um despenseiro, é um mordomo, é um administrador, é um gerente, né, das coisas de Deus aqui na terra. Depois, adiante, Paulo vai falar o que o presbítero não pode ser, né, algumas características que estão aí de modo negativo, né, e outras que ele deve ser. Entendendo, assim como nós estamos estudando aqui os mandamentos na quarta-feira, que se algo é proibido, o contrário é devido. Se algo é proibido, o contrário é um dever estabelecido. Então, o que o presbítero não pode ser? Não arrogante. Não arrogante. Sabe aquela pessoa que nunca reconhece que está errada? A opinião dela sempre é a melhor, é a mais correta, né? A mais verdadeira. Então, pessoa arrogante, orgulhosa, teimosa, obstinada. A pessoa não pode ser irascível, não irascível, inclinado à ira, né? Qualquer coisinha é contrariada, ela já explode, né? Fala alto, né? Briga, né? Fechou ela no trânsito, já puxa o freio de mão, já chama para sair na porrada, né? Não pode ser uma pessoa irascível. E às vezes, né, nós vemos assim a pessoa tão boazinha, né, mas coloca ela no trânsito, bota ela para dirigir no trânsito, aí você vai conhecer quem ela é. Ou, quer saber como um crente é mesmo, um homem? Chama ele para jogar futebol. Joga. Misericórdia. Chama ele para você ver, né? E aí você vai ver como ele se comporta, se é uma pessoa irascível ou não. Então, a pessoa, né, o presbítero não pode ser uma pessoa inclinado à ira, não dado ao vinho, né, seja sóbrio, não violento, e aí a questão é de temperança, né, de ter domínio próprio. Violência, irascível, né, tem aí a mesma orientação. E nem cobiçoso de torpe ganância, não pode ser uma pessoa avarenta, né, que ame o dinheiro, que tem amor pelo dinheiro. Nós vimos aqui o que o presbítero não pode ser, né, paramos. Tem só mais 2 slides, segura as crianças um pouquinho lá, que eu preciso terminar esse estudo hoje. O que o presbítero deve ser, né? Se por um lado nós vimos que o presbítero não pode ser arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento e nem cobiçoso, né? Não avarento. Por outro lado, ele vai falar a partir do verso 8, algumas características positivas. Quais são elas? Esse presbítero precisa ser alguém generoso,
alguém que saiba hospedar, né, na sua casa. Então alguém que seja hospitaleiro, generoso em receber visitas, amigo do bem, né, que ama a bondade, sóbrio. A sobriedade aqui não é apenas em relação a bebidas, né, ou a vícios de drogas, essas coisas, mas sobriedade na vida, né, no sentido de ser uma pessoa equilibrada, que tenha a mente equilibrada, a mente sã. Deve ser uma pessoa justa, que tenha critérios justos, né, observando aí as leis divinas. E deve ser uma pessoa piedosa. O que é piedade, irmãos? É uma vida, né, de comunhão e intimidade com Deus. E você percebe a pessoa que tem comunhão e intimidade com Deus. Você consegue observar quem é uma pessoa piedosa e quem não é. Então, a piedade diz respeito ou à purificação do pecado, livre de iniquidade, mas também uma pessoa que vive uma verdadeira religião para com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E que tenha domínio próprio, tenha domínio de si, uma pessoa autocontrolada. O que o presbítero ainda deve ser? Esse homem, ele precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Por que Paulo vai bater tanto nessa tecla? Por que ele precisa ser apegado à palavra fiel? Se você vai lá para Tito, abram lá em Tito novamente, Tito, capítulo 1, olha a partir do verso 10, ele diz, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Lá em Atos 2, nós lemos que a igreja crescia e que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Por quê? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, né? Pessoas que falantes, né? Palavras fúteis, inúteis, especialmente os da circuncisão, judaizantes. E é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, por que esse presbítero precisa ser alguém apegado, que conheça a palavra, que conheça as doutrinas da igreja? Porque, meus irmãos, assim como em Creta, nós vivemos em um mundo hoje cheio de heresias, cheio de nuances que estão aí no nosso mundo e estão adentrando na igreja. Feminismo está entrando na igreja ou não está? Está. O pragmatismo, o consumismo, né? Tem um monte de... o hedonismo, a busca desenfreada por prazer, pela felicidade. Então tem vários ismos adentrando a igreja. E se você não tiver presbíteros apegados à palavra, que conheçam a palavra de Deus, que sejam fiéis às doutrinas, a igreja vai se desencaminhar. A igreja vai perder os trilhos, né? E Paulo vai alertar isso, porque existem homens, né, insubordinados, pauladores frívolos, né, faladores, e que querem desviar, né, os crentes do seu objetivo de servir a Deus. Então precisa ser alguém apegado à palavra fiel. Para quê? De modo que tenha um poder, no sentido de autoridade, para exortar, né, corrigir, através do reto ensino, e também para convencer os que o contradizem. E aqui nós temos um cunho apologético. Ele precisa aprender a sua fé para defendê-la diante dos falsos profetas. Então, como você vai defender algo que você não conhece? Como é que você vai se colocar à defesa da fé se você não conhece as doutrinas, se você não conhece a palavra de Deus? Então, o presbítero precisa conhecer, ser apegado a esse sentido, é conhecer e viver, conhecer e colocar em prática, segundo a doutrina, as sãs doutrinas, para que então ele tenha autoridade, poder, para exortar, corrigir, através do reto ensino, não dos seus achismos, daquilo que ele acha ou pensa a respeito de determinada coisa, mas o presbítero corrige de acordo com a palavra de Deus. A autoridade do pastor ou do presbítero, de quem corrige, nunca está em si mesmo, ela está na palavra de Deus. Por isso que ele precisa ser apegado à palavra de Deus. Ele exorta através do reto ensino e também convencer aqueles que
o contradizem, né, que se colocam em oposição à palavra de Deus. Meus irmãos, esse era o estudo que eu trouxe para a igreja a respeito de presbíteros. Na semana que vem nós vamos falar, né, de modo prático, de modo mais prático, ainda a respeito deste ofício, né, e durante essa semana, orem, se coloquem diante de Deus em oração, para que Deus use vocês para a escolha desses oficiais, esses homens que irão servir a igreja nos próximos 5 anos, tanto como presbítero, tanto como presbítero quanto como diáconos. Que Deus nos abençoe, guardem essa palavra no coração de vocês. Eu vou tentar disponibilizar em PDF esse estudo no grupo, para que você retome, ore, olhe, né, as funções, as características, e assim, né, durante a semana estejam em oração. Alguma dúvida a respeito do ofício do presbítero? Não? Então que Deus nos abençoe. É para a entrada das crianças, irmãos. Quando ouvimos o toque do instrumento, nos colocaremos de pé, iremos adorar a Deus com o hino 365. A igreja pode se assentar. Vamos ter a apresentação das crianças nesta manhã? Não? Então vamos ter a leitura do relatório. Domingo, 29 de junho de 2024. Relatório geral da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene. Primeiros passos. Matriculados 4, presentes 3, ausentes 1, visitas nenhuma, total 3. Firmando os passos. Matriculado 10, presentes 7, ausentes 3, total 7. Visitas nenhuma. Vencedores Kids. Matriculados 9, presentes 6, ausentes 3, visitas 1, total 7. Adolescentes. Matriculados 12, presentes 7, ausentes 5, visitas nenhuma, total 7. Jovens e adultos. Matriculados 34, presentes 15, ausentes 19, visitas nenhuma, total 15.
oficiais e professores. Matriculados 20, presentes 10, ausentes 10, visita nenhuma, total 10. O total geral deste domingo, matriculados 89, presentes 48, ausentes 41, visitas 1. A porcentagem deste domingo é de 53%. Acho que o frio afastou algumas pessoas, né? Irmãos, nós tivemos aniversariante dessa semana, Daniel Moraes. Quem é o Daniel? Não se encontra, né? Também tivemos aniversário de casamento do nosso irmão Elânio e da Elane. O nosso irmão, sabemos que, por causa da feira, irmão, fica difícil até para ele estar aqui no período da manhã. Mas eu vou pedir uma oração por esses irmãos que fizeram aniversário na semana, o Daniel, e também pelo Elano e pela Elane, que é aniversário de casamento, por mais um ano de matrimônio que Deus concedeu a este casal. Para esta oração, vou pedir que o nosso irmão Antônio Lima faça essa oração em prol desses irmãos, que Deus continue abençoando a vida deles. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, mais uma vez nessa manhã, nos encontrar na tua casa, na tua presença, Senhor. Ouvindo e meditando na tua palavra, nos bons conselhos dela, Senhor, que foi aplicado aos nossos corações, e que isso nos faça crescer em graça, em conhecimento e sabedoria, Senhor, para melhor te servir, Senhor, na tua casa, em comunhão com a tua igreja, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela passagem de aniversários dos teus servos, tuas servas, meu Deus, e também de casamentos que os teus filhos vêm completando, Senhor, dentro desse ano, Senhor. Temos certeza que o Senhor tem cuidado no particular na vida desses casais, dessas famílias, e também, Senhor, do dia a dia, Senhor, do aniversário de cada um deles, meu Pai, que tu possa abençoar com muitos anos de vida, com muita graça, saúde, Senhor, a todos, que eles possam desfrutar das tuas bênçãos, ó Pai, a cada dia, Senhor, que tu multiplique os anos de vida deles e que eles possam sempre caminhar em tua presença, Senhor, te servindo, ó Pai, pois o maior presente que nós temos é quando nós reconhecemos o Senhor, o dono das nossas vidas, e isso atribuímos, ó Pai, te servindo, Pai. Para nós é o presente maior do Senhor. Que tu abençoes teus servos e tuas servas, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que o nosso pastor Tiago faça a oração final. Após a oração do reverendo, nós daremos os avisos. Nos coloquemos de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Deus Santo, Pai poderoso, eterno, Criador dos céus e da terra, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu imenso amor, graça e misericórdia derramado sobre a Tua igreja. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de nos reunirmos, de congregarmos aqui na Tua casa para aprender, ó Deus, mais uma porção da Tua santa palavra. Que a Tua palavra, Deus, seja viva e eficaz e que possamos guardá-la e gravá-la em nossos corações e assim, ó Deus, vivemos para a honra e louvor do Teu santo e excelso nome. Obrigado pelos aniversariantes, pelo aniversário de casamento dos nossos irmãos, que o Senhor possa sustentá-los e guardá-los em Tuas poderosas mãos. Se conosco, tenha misericórdia de nós, nos traga, ó Deus, mais uma vez a Tua casa neste dia, logo mais no culto vespertino, onde estaremos reunidos, nos congregando, ó Pai, para prestar, ó Deus, culto de louvor, adoração e gratidão a Ti pelos Teus poderosos feitos. Se conosco, nos guie, nos guarde, e essa é a nossa oração em nome de Jesus, aquele que no passado nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso
Amém, irmãos. Podeis assentar. Irmãos, irei dar os avisos. Aqueles avisos que for novos, que eu possa me enrolar com alguns, os irmãos me ajudem, por favor. Nas quarta-feiras, teremos a nossa reunião de oração, e às 19h30, e estudo bíblico às 20 horas. Continua a ação social, que é a arrecadação de alimentos não perecíveis, as nossas irmãs Antônia, Francisca e Miriam. Os irmãos que trouxeram os alimentos, procure as nossas irmãs. Esse mês estamos orando, né, pelo missionário Elias e Giovana, que estão sendo preparados para ir para a Índia, como os irmãos já sabem. Continuemos orando por esses irmãos, para que Deus, por sua graça, venha de conceder que dê certo essa viagem e eles façam a vontade de Deus onde eles estiverem. Culto de gratidão pelos 60 anos da nossa irmã Ednilce, que vai ser dia 5/7, às 19h30, aqui na casa, é na casa dela, né, pastor? Vai ser na casa dela? Aqui na igreja? Vai ser sexta-feira aqui na igreja, né? Está todos convidados. Irmãos, tá bom, tá avisado. Também a convocação para a Assembleia Extraordinária, que é a eleição para presbítero e diácono, que vai ser dia 7 de julho, que é a primeira, na próxima semana, né? Então a igreja toda se faça presente, que vai ser um momento muito importante, mais um dos momentos aqui importantes da nossa igreja. Essa conferência missionária é dia 7/8. Osni. Ah, tá. Vai ser aqui na igreja, irmãos? Esse? Sim, vão ser 2 dias essa conferência, dia 7 e dia 8. E dia 8. Dia 7 vem o missionário Osni, dia 8 vem o missionário Gessé, 2 dias, 7h30 da noite. Às 10. Agora, na primeira semana de agosto, vai ser julho. Ah, tá. Vai ser em agosto. 7 de agosto. 7 e dia 8 de agosto. Aqui os irmãos também já estão cientes que vai ser do passeio que vai ter para o Rio Selvagem. Tem que procurar aqueles que querem, ainda querem, acho que com certeza, eu creio que tem vaga. Procurar nossa irmã Rose, os preços, os irmãos já sabem, está aí na tela. Aqueles que se interessar, que não deram o seu nome ainda, que dê os nomes para no dia 29 de novembro a 1º de dezembro, se encontrarmos todos, ou toda a igreja, todos aqueles que deu nome neste passeio. Mais algum aviso? Não? Então, está terminado, irmãos, a nossa escola bíblica dominical, e mais tarde estaremos aqui na casa do Senhor para adoração ao nosso Deus no culto vespertino.